Continuando aqui, falando um pouco, né, falando um pouco a questão aqui do preparatório, tá? Vamos falar agora da relação de sentido para as pessoas, né? Que é crucial dentro de um texto, dentro de uma prova, questões que envolvam língua portuguesa, também as relações de sentido. Nós vimos aí a questão que é crucial dentro de provas, então vamos entender aqui. A semântica é a parte da gramática que estuda o quê, gente? O significado das palavras. Não estou falando o significado, o sentido delas não é a tradução, tá? Preste bem atenção nisso. É você tentar explicar que aquela palavra, qual o sentido que ela está dando dentro do texto. A semântica está relacionada com as palavras, significado, significação e sentido. O estudo do significado das palavras, vamos entender aí. Qualquer palavra que possua um sentido é considerado um signo linguístico. Para que isso aconteça, ocorre a junção de um significante e de um significado, que a gente chama de teoria do signo, que o Saussure criou lá atrás. O significante pode ser entendido como a forma que se vê ou que se ouve, ou seja, uma imagem acústica. O significado pode ser entendido como conteúdo representado pelo significante, ou seja, tá, gente, eu vou dar um exemplo aqui claro. Tem a palavra fome, ou porta, você lembra, né? Você vai lembrar mais ou menos o que é porta, mas dependendo do sentido, essa porta ela é literal mesmo, a porta que eu abro, ou é uma metáfora? Então é preciso que as pessoas entendam com cuidado esses nomes que são dados, essas coisas, porque é igual a palavra fome. Se eu pego a palavra fome e trago para o contexto, as pessoas vão lembrar que é fome, mas eu tenho que entender qual o contexto e o significado que essa palavra fome repassa dentro do contexto. Se você pegar alguém que tem dinheiro, condição, e diz assim, eu estou com fome e vou ali para um grande restaurante e pagar 200 reais para comer, não é o mesmo sentido ou significado uma pessoa que não tem uma periferia, que não tem nada para comer, não tem dinheiro, não tem etc. E o sentido dela de palavra fome é totalmente diferente. Então, cuidado quando se fala desse significado. Então, a semântica, ela estuda essa relação indissociável de significação entre significante e significado que existe nos signos linguísticos. Estuda a significação das palavras, bem como a interpretação dessa significação, os diferentes sentidos que as palavras apresentam em diferentes contextos ao longo do tempo. Tá, gente? Então, vamos ver, porque muita gente tem dificuldades em entender, dentro de um concurso público, exatamente isso. Para que haja comunicação, é necessário haver sentidos básicos, conhecidos e convencionados pelos falantes. Mas a verdadeira significação da palavra depende do seu uso, ou seja, da forma como ela é aplicada. A situação comunicativa é determinante no sentido atribuído à palavra. Então, dentro de um texto, essa situação comunicativa é entendível para a pessoa que está lendo? Ele consegue captar isso, apesar que as pessoas precisam se preparar para entender isso. Elas devem ser trabalhadas para que ela consiga, dentro de um texto, entender o sentido. E muitas das vezes as pessoas não conseguem nem entender um texto. Vamos ver as noções básicas de semântica. Existem 4 conceitos básicos que devem ser entendidos por uma boa compreensão dos aspectos semânticos da língua. Vamos lá, monossemia, polissemia, denotação e conotação. Gente, isso aqui adora cair muito em prova de concurso, né? Vou dar esses termos e a partir daí a gente vai tentar destrinchar para que você saia muito bem. Qual a diferença de monossemia e polissemia? A monossemia é a capacidade que a palavra apresentada de possuir apenas um significado, um sentido. Palavras monossêmicas são palavras específicas que possibilitam a única leitura, independentemente do contexto comunicativo. Vamos ver aqui. Eu tenho um decágono, é um polígono de 10 lados. Pediatra, médico especializado em pediatria. Então, ou seja, não tem outros sentidos para entender. Tá? Já a polissemia é a capacidade que uma palavra apresenta de possuir múltiplos significados. Palavras polissêmicas são palavras que possuem diversas leituras conforme o contexto comunicativo que são utilizadas. Por exemplo, dama, que pode ser senhora, ou dama, o jogo. Cabeça, parte do corpo, ou cabeça, exemplo, o líder do grupo. Né? Então, cuidado que a palavra polissêmica e polissemia, monossemia e polissemia, vai ter uma grande diferença dentro do texto, e principalmente nos textos aparecem muitas palavras polissêmicas. Aí é que você precisa entender qual o contexto que eu tenho que utilizar para que eu não tenha tanto problema. Agora, nós vamos entrar numa linha crucial,
Por isso que eu estou dando primeiro todo esse contexto para quando entrar nas questões, gente, vocês não tenham dificuldades, né? Lembra, né? Vocês precisam ser concurseiros e não fazedor de concursos, tá? Isso já foi explicado desde o início do curso, quem entrou agora vai lá, pega os vídeos, os materiais. Então, a denotação indica a capacidade que as palavras têm de apresentar um sentido próprio e literal. O sentido denotativo de uma palavra indica o seu significado mais objetivo e comum, que não depende do contexto em que ocorre, sendo considerado o seu significado original. Vamos ver aqui. O sol é uma estrela. Estou comendo pão com manteiga. Certo? Então, o sol, como astro, você vai estar lá, e o pão não vai ter tanto problema, aí você vai entender esse sentido. O grande problema de concurso, gente, chama-se conotação, como polissemia, conotação. A conotação indica a capacidade que as palavras têm de apresentar um sentido figurado e simbólico. O sentido conotativo de uma palavra indica os seus significados mais expressivos, que ultrapassam o sentido original, estando sujeitos, o quê, gente? A diferentes interpretações conforme o contexto em que ocorre. Você é o sol da minha vida. Veja que como arte mudou, e agora o sol já é já muito sentido. Ele sempre foi um pão. Então, eu tenho que começar a entender qual é o sentido que essa palavra sol e o sentido da palavra pão quer dizer dentro de um contexto, dentro de uma situação. Isso ocorre muito em prova de concurso e muitas vezes as pessoas, acaba tendo dificuldade de compreender o mínimo do texto. Agora, vamos lá para ver uma questão muito crucial, que é as relações semânticas das palavras. Atenção para aqui, tá, gente? As palavras estabelecem relações semânticas entre si, ou seja, estabelecem relações de sentido e significado umas com as outras. Essas relações podem ser de proximidade, de semelhança, de contrariedade, de hierarquia, de significado, entre outros. Vamos lá. Aqui tem o tipo de relação, a designação, significado e exemplos. A sinonímia é sinônimos ou palavras sinônimas. O significado é palavras com significados semelhantes. Um exemplo comum e normal. Empenho e dedicação. Tá? Então, primeiro a gente entendeu o que é sinonímia. Antonímia, ou antônimos ou palavras antônimas, são palavras com significados contrários. Exemplo, calmo e agitado, lucro e prejuízo. Tá? Então, lembre-se que sinônimo e antonímia, isso pode perguntar lá se é um texto, se é antonímia ou sinonímia no texto. A outra coisa que pode cair são homonímia. Homônimos ou palavras homônimas, o que quer dizer isso? Palavras com som e escrita iguais, mas com significado diferente. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho a palavra rio, o rio pode dar ideia, o curso de água, como o rio Parnaíba, Poti, e o rio do verbo rir. Então, no sentido, no contexto, eu vou entender se é um verbo ou se é um substantivo que está dando ideia de um rio mesmo, né? Como o rio Parnaíba ou o rio Poti. Tá? Então, cuidado. São palavras com som e escrita iguais, mas diferem no significado. Já as palavras, a homofonia, pode ser homófonos ou palavras homófonas. O que é isso? É palavras com som igual, mas com escrita e significado diferentes. Eu tenho cozê, como vocês estão vendo aí, a ideia é diferente, cozê de cozinhar e cozê de costurar com S, né? Cozê com Z é de cozinhar e cozê com S é de costurar. Então, o som é o mesmo, né? Mas a escrita e significado difere, como cela e cela, né? Então, há uma grande diferença nisso, quando o som é igual, mas a escrita difere e o significado difere. A outra coisa que nós vamos ver são a homografia, que pode ser chamada de homógrafos ou palavras homógrafas. Palavra com escrita igual, mas com som e significados diferentes. Gelo de água congelada e gelo do verbo gelar, tá vendo? A escrita é igual, mas o som difere e também o sentido da palavra difere, né? Então, cuidado com esses termos que estão sendo colocados. A paronímia, ou também chamada parônimos ou palavras parônimas, então, palavras com escrita e som parecidos, ó, palavras com escrita e sons parecidos, mas com significados diferentes. Ó, o som é parecido e a escrita, ó, retificar e ratificar. Retificar é da ideia de correção, e ratificar é confirmar, ok? Tráfego e tráfico, né? Tráfego dos carros, e tráfico de drogas, tá vendo? É um pouco parecido, mas difere nisso. Atenção, que também muda o sentido. Hiperonímia, ou palavras hiperônimas, ou hiperônimos.
são palavras com significado hierarquicamente o quê? Hierarquicamente, tá? Superior e mais abrangente. Vamos ver aqui, ó. Animal, esporte, veículo, né? Então, é preciso vocês entenderem que o hiperonímia, palavras são significadas hierarquicamente, ou seja, animal, esporte, aí que dentro dos animais eu vou dizer que ali tem gato, cachorro, etc., esporte, futebol, veículo, caminhão, carro, né, etc. Hiponímia ou hipônimo são palavras com significado hierarquicamente inferior e mais restrito. Lembra, a palavra hiperonímia, se ele fala de animal, entra na área maior, e área menor como gato. Veja, natação, que é o tipo de esporte, ou um tipo de transporte, tá ok? Então, para vocês terem uma ideia do que é isso aí do vídeo, e daqui a pouco eu continuo falando da relação entre texto e contexto e circulação, que é outra coisa. Lembre-se disso, isso para entender um texto é crucial, então quem quer ser concurseiro tem que entender isso, não é o fazedor do concurso, aquele que faz esporadicamente, aquele que faz sempre, mas nunca se preparou adequadamente. Aqui a gente está dando dica para você se preparar e dar um show na prova lá do concurso da UESP. Tá? Então, até o próximo vídeo aí para a gente falar um pouquinho.